oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vai carregar esse microfone? Tá. Vou abaixar um pouco. Tirar um pouco do som dele, que precisa ficar muito alto. Pai do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início a esse trabalho. Quinta-feira hoje, um pouco fria, mas Deus presente, o ambiente esquenta, né? Porque Deus é bom. Vamos fazer uma oração, em seguida a gente está cantando os 2 hinos da harpa. Pai querido e maravilhoso, entramos agora, Pai, em oração na Tua presença. Como é bom poder permanecer assim sempre em Ti, entendendo o Teu propósito, a Tua vontade para a nossa vida. Continua, Senhor, nos fortalecendo, sendo a nossa inspiração. Te agradeço pelo dia que tem nos acrescentado, tudo que temos experimentado no decorrer desse dia, cada livramento, cada ministração, cada clamor, cada intercessão. Como é bom, como é importante te buscar. Agora que estamos, ó Senhor, nesse momento, neste culto, pedimos a Tua direção para que tudo flua de maneira ordeira e abençoada. Que Teu Espírito Santo venha, Senhor, fazer presente e nos mostrar cada vez mais a Tua graça, a Tua unção através do louvor e através da mensagem. Que tudo gere, ó Senhor, cada vez mais nos corações um desejo de Te servir melhor, de Te temer, de Te honrar, porque Tu és digno disso, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Teus servos, ó Senhor, que já estão conosco, eu Te agradeço. Os que estarão assistindo à distância, também da mesma forma alcança os seus corações, e que todos sempre tenhamos o desejo de vencer, pois Tu tem cuidado de nós. Baseado nesse cuidado, eu Te peço que Tu alcance Tua serva, Pai querido, irmã Neuza, que foi acometida daquele mal, que Tu possas trazer para ela saúde, dar livramento, que o Teu servo que está com ela, acompanhando ela ali no médico, possa correr tudo bem, e no final Te louvamos, porque Tu, ó Deus, tens cuidado de cada um. Se pois conosco, eu Te peço, nos abençoe, nos guarde, Te louvo, obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o 243 da harpa cristã, né? Queria tocar. Você toca piano? Você toca guitarra? Você quer tocar? Ah, então vem. Isso, faz isso. Seria. Ah, porque você é das antigas que nem eu, então eu achei que você também era tocava e cantava. Queria essa graça. Glória a Deus. Não alcancei. Então tá bom, quase. Se quando puder orar pela minha Marcinha também, que tomou um chá de uma alergia, correu para o hospital. Minha irmã? É, fiquei sabendo agora. Mas já está em casa. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. É o 243, né? Isso. Nós vamos então abrir esse culto em nome de Jesus. Nós abrimos este culto em Teu nome,
3:2 aí. 432 da harpa. Glória a Deus. Que possamos ter a letra desse cântico como uma regra de vida para a glória do Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma Salvador. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lavra Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lavra Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Graças a Deus. Deus é bom demais. Glória a Deus. Deus faz maravilhoso, aleluia. Vamos Glória a Deus. lá, vamos ficar perto. Amém. Glória a Jesus. Vai passar. Glória a Jesus. Deus, glória a Deus. Deus é bom.
Glória a Deus. Vamos de pé, irmãos, já está orando pelo servo do Senhor, está na responsabilidade da ministração. Queremos ouvir mais de Deus, né? Estamos alegres. Foi feito um pedido de oração pela minha irmã, né? Precisou de estar no médico. A minha enteada também, a Deise, também está internada. Está com problema de bronquite não, de pneumonia. E a diabetes também está bem alta. Então ela ficou internada, está na UTI em Guanás. E orar pelos enfermos, pedir a Deus que traga cura, né? Deus cura. A oração de quem crê tem resposta, amém? Senhor, obrigado. Pai, já por louvores que temos entoado, que Tu venhas, ó Pai, verdadeiramente fazer parte desse culto de maneira impactante. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, nos consagrando cada vez mais a Ti. Sabemos, Pai, que no dia a dia, às vezes somos acometidos de enfermidades, de dificuldades, mas a Tua palavra nos mostra que Tu és o Deus que gera cura, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Então Tu venhas trabalhar nesses pedidos de oração, libertando de enfermidades, de moléstias, de males, seja qual for a origem, Tu tens a solução. Então eu te peço, visite cada enfermo, trazendo cura, trazendo alívio, mas sobretudo a Tua vontade prevaleça, porque é assim que tem que ser. Agora eu estou servo da responsabilidade dessa palavra, que dê a ele o entendimento, o conhecimento, a habilidade, a exposição e os nossos corações, como a boa terra, recebamos a Tua palavra como semente, para que possamos frutificar e assim fazer a Tua obra. Se com Ele e se conosco, eu te peço. Obrigado por tudo, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom é estarmos louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, nós meditávamos na semana passada referente à carta aos Coríntios, no capítulo 4 da sua segunda carta, e fizemos aqui uma exposição, irmãos, do escrito, porque segundo os Coríntios, minha irmã, porque o que nós temos que entender, irmãos, na escritura da palavra? Ela tem uma finalidade de nos ensinar qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, se nós pegarmos o Novo Testamento, as cartas paulinas, elas são todas praticamente de uma forma doutrinária, para que nós possamos tê-la como parâmetro para a nossa vida. E isso é muito importante, porque quando nós conhecemos a palavra, ela, para quem entregou de fato a sua vida para o Senhor, ela é aplicada de uma forma natural, porque nós teremos a vivência nos conflitos dessa vida, e a palavra que é viva e eficaz, ela assim, fluentemente, ela vai permear nas nossas vidas, de acordo com o que nós estivermos vivendo no nosso dia a dia. Então, é muito importante nós entender, em verdade, por que essa escritura ela ficou e para que serve para nós. Não é só nós estudarmos, não é só nós aprendermos, é como o Tiago falou, né? Nós temos que ser não só ouvintes, mas praticantes. Só o que eu estou tentando mostrar aos irmãos, que a prática é algo natural para quem já nasceu de novo. Então, o conhecimento, ele traz alegria, porque no momento da adversidade virá a lembrança do escrito da palavra de Deus, que vai servir para nós de conforto, de consolo, de admoestação, de tudo aquilo que vai trazer sustento para as nossas vidas, mediante a fé em Cristo, né? E Paulo, quando ele escreve essa carta, e aí nós fazendo uma reflexão aqui no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, nós fizemos aqui até uma
uma observação que foi o que? O triunfo da graça em meio às tribulações. E aí nós, como eu já disse na semana passada e repetimos aqui, ele vem e mostra o ministério de Deus na vida dele. Porque, irmãos, queira sim, queira não, nós podemos estar distraídos, mas Deus tem um projeto nas nossas vidas, e nós temos que entender para poder fazer a vontade do Senhor. E digo aos irmãos, o projeto, não pense que é você ter cargo na igreja, você ter uma posição eclesiástica. O projeto é você se dar ao Senhor para que você seja canal, instrumento em todos os lugares. Se você pegar o apóstolo Paulo, ele não vivia em culto pregando, ele vivia viajando, ensinando. Aí a maior parte da vida dele em escrita de cartas foi na cadeia. Na cadeia nós faríamos o que se nós estivéssemos lá? Ele estava chorando, orando para o Senhor libertar a gente. Não, ele estava escrevendo para um, escrevendo para outro, alegrando um, alegrando o outro. E quando ele saiu da cadeia, irmãos, aí ele já saiu preparado para ser ofertado, como diz ele, como libação, ou seja, morto. E aí, o que acontece, irmãos? Nós temos que entender que o mistério que é servir a Deus e o ministério que Deus tem para conosco, ele é abrangente para toda a nossa caminhada. Às vezes nós paramos dentro de 4 paredes e achamos que a obra de Deus na minha vida é dentro de 4 paredes. Uma igreja, um CNPJ, não. O que Deus tem para nós é lá fora. Aqui dentro serve para nós adorarmos e louvarmos ao Senhor, e lá fora para testificarmos do nome de Cristo. E eu sou muito repetitivo nisso. Comportamento, ações, atitude. As pessoas, elas vão ter que identificar Cristo em nós, queira sim, queira não. Por quê? Porque o nosso comportamento é diferente. Então, o ministério de Deus nas nossas vidas é justamente esse. E quando ele vem, o escritor aqui colocou um subtítulo que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo começa a dizer aqui que segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos. Então, não desfalecer, porque tudo que nós vivermos aqui no dia a dia, irmãos, é para tentar, parece que vem como contra o projeto de Deus nas nossas vidas, que o projeto de Deus nas nossas vidas é um projeto de salvação, de libertação desse mundo e de salvação para adentrar a eternidade e receber as suas promessas em nossas vidas. Então, ele vem e ele menciona, acerca do não desfalecer, e ele mostra aqui de fato, irmãos, o triunfo da graça, porque ele acaba colocando que a palavra de Deus, a presença de Deus, e quem somos nós? Vasos de barro, frágeis, que se caem quebram. E aí, irmãos, só que se permanecer na presença do oleiro, não tenha dúvida que se tem alguém que conhece de vaso, é o oleiro, e Jesus, ele é o oleiro das nossas vidas. Então, essa graça, nós falávamos isso, essa alegria no Espírito, essa convicção e certeza, irmãos, é algo que Deus nos deu de graça. Não deu para todos, porque nem todos quiseram, mas quem recebeu certamente regozija com essa graça. E nós temos que sempre entender que qual é o comportamento desse vaso de barro? Simplicidade, humildade. Ele nunca será melhor que ninguém, ele sempre será inferior a todos, mostrando que toda a glória, todo louvor, reconhecimento e exaltação, ele é do Senhor. Para o homem nunca chamar para si a responsabilidade da graça que Deus nos deu. Olha, nós acabamos de falar aqui, irmãos, acerca da oração. A palavra diz que a oração feita por um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Então nós estamos aqui, muitas das vezes reunidos e orando, e Deus está intervindo. E quando nós pensamos que não, irmãos, Deus ele faz um milagre, porque Ele prometeu na sua palavra. Então eu tenho que fazer isso crendo e esperando em Deus. Então essas preciosidades, que é a
Fé, que é a presença de Deus, tudo dentro desse vaso que reconhece que sem Ele nós não seríamos ninguém. Então Paulo ele pega esse capítulo 4 que foi separado e traz essa informação para nós que essa graça está em nós, então não só nessa. Aí ele vem e menciona, olha, não se preocupa, você pode ser atribulado, você pode passar por tribulações, mas jamais vai ser angustiado, perplexo pelas situações, mas não vai desanimar. Pode ser perseguido, mas não desamparado, abatidos, mas não destruído. É o 8 e o 9, 2 Coríntios 4. Então, irmãos, imaginemos, destruídos, ou seja, abatidos, mas não acabados, ou seja, destruído, né? Então, só para nós trazermos a memória da onde nós paramos na semana passada, eu vou para o terceiro tópico, que ele diz assim, ó, perseguidos, mas não desamparados. Então, que ele diz aqui, onde nós acabamos de ler, do versículo 9, né? E é curioso, irmãos, essa instrução, e eu repito, a instrução do apóstolo, ele não falou nada mais, nada menos daquilo que ele sofreu na carne, sofreu no seu ministério. Então, às vezes as pessoas ficam perguntando, qual é a vontade do Senhor na minha vida? Qual é o ministério dele na minha vida? O de Paulo foi ser de sofredor, mas enquanto ele tinha oportunidade, ele estava levando a palavra, ele estava viajando, rodando, irmãos, a Ásia e a Europa, levando essa palavra a quem o Senhor dava a ele a oportunidade. E hoje há quem pensa que ministério, eu repito, irmãos, é cargo, e não é. O ministério das nossas vidas, irmãos, é vivermos para Ele. E de que forma? 24 horas por dia, porque quando eu durmo eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu levanto agradecendo ao Senhor, e o meu dia a dia, irmãos, é vigilante, é aquilo que nós falamos na semana passada, anda em espírito, e não cumprireis com as concupiscências, os desejos da carne, porque enquanto nós estivermos nessa carne, nós teremos vontades que muitas das vezes ela foge da vontade do Senhor, mas se estiver no espírito, opa, isso aqui não é para mim não, discernimento, Deus nos dá a graça. Então, isso é o ministério de Deus nas nossas vidas, que é testificar o seu nome por intermédio do nosso corpo, que já, como o apóstolo Paulo ele falou à igreja da Galácia, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por amor de mim, Gálatas 2:20, né? Então é isso. Esse é o ministério de Deus nas nossas vidas, que ele seja sempre refletido em nós por intermédio das nossas ações, né? É uma fala que eu sempre vou repetir, irmãos, porque não adianta nós pregarmos, ensinarmos e não vivermos. Nós temos que viver. Tanto quem leciona, tanto quem ouve. Quer ser abençoado? Seja o praticante dessa palavra. Então ele diz aqui, perseguidos, né? Sofrer oposição, ser alvo de ataque, rejeição ou calúnia, mas desfrutar da companhia inabalável de Deus, porque mesmo sendo perseguido, nós ainda temos a companhia de Deus nas nossas vidas. No momento da maior adversidade, da maior perseguição, o Senhor está conosco ali, nos dando, irmãos, um sustento para vencermos aquela adversidade ou perseguição. Na Bíblia, perseguidos refere-se àqueles que sofrem hostilidade, violência, ou ser caçado e rejeitado por causa da fé em Cristo e seguirem os seus ensinamentos. Irmãos, toda e qualquer perseguição que vier contra as nossas vidas, que professamos Cristo, não é por nada, é só por causa do nome de Jesus. Nós não temos, claro, né, a não ser que eu crie uma situação, mas se eu não estou criando nenhuma situação adversa, toda e qualquer perseguição que me sobrevier, é porque nós proferimos o nome de Jesus.
Então, longe de ser uma derrota a perseguição, porque às vezes quem está perseguido, ele acha que vai ser derrotado, né? Longe de ser uma derrota, é considerado um sinal. Quem é servo do Senhor e está sendo perseguido, é um sinal de fidelidade a Deus e uma garantia de recompensa celestial, porque aquele que persevera na perseguição, não tenha dúvida de que ele vai cantar no momento de passar aquela perseguição, aquela luta, aquela dificuldade. Foi por isso que o apóstolo Paulo também escreveu aqui a igreja de Roma, e nós conhecemos muito bem o texto, e esse é bem fácil de guardar, 12 de Romanos. Ele diz aqui, alegrai-vos na esperança. Então eu tenho que estar alegre com essa esperança. Qual é a minha esperança? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. 12 de Romanos, então ele diz, alegra na esperança. Então nós nos alegramos, porque nós temos certeza do que vai acontecer assim que fecharmos os olhos. Não tem como alguém nos tirar essa esperança. E ele diz, olha, sede paciente na tribulação. Então, vai passar perseguição, vai ser atribulado, não tenha dúvida, é paciência, é espera, porque daqui a pouco vai passar a tribulação. E aí ele recomenda, perseverar na oração. E perseverar na oração é o que? É eu viver orando? É eu orar 24 horas? Não, se nós entendemos o que ele ensina ali em Gálatas 5, quando ele diz que anda no Espírito e não cumprireis com o desejo da carne, quando você anda no Espírito, é como se você estivesse orando. Você está andando no Espírito, você está conversando com Deus, você está ali olhando, atento, vigiando em tudo. Quando você perceber alguma coisa de anormal, tem alguma coisa errada aqui, você está vigiando e orando. Então, quando a Bíblia fala orar sem cessar, não quer dizer que vamos ficar 24 horas orando. Bom seria, mas nós não temos condições para isso, porque temos muitas coisas a fazer. Mas quando andamos no Espírito, irmãos, pode ter certeza, não há espaço para a vontade da carne. Então ele diz perseguidos, mas não desamparados. Não desamparados significa não estar sozinho. A presença de Deus se faz fortemente presente na hora da dor. Então, na hora da maior angústia, na hora da maior dificuldade, na hora da perseguição, está ali o Senhor presente, fazendo a parte dele, porque nós, irmãos, somos habitação do Senhor, e o Senhor está conosco no momento da alegria, no momento da bonança, mas no momento da perseguição, da tribulação, o Senhor permanece conosco. Então, perseguidos, mas não desamparados. Os homens podem nos abandonar, mas o Senhor nunca nos deixa desamparados. Se nós pegarmos o capítulo 13 de Hebreus e o versículo 5, olha o que diz aí, Hebreus, vamos dar uns passeiozinhos na Bíblia, né? Hebreus 13, 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, você percebe que o Senhor, ele por intermédio da palavra, nos orienta do que, irmãos? Nossos costumes, a nossa caminhada sem avareza, contentando, estar sempre satisfeito com o que tem. Por quê, irmãos? Porque o Senhor disse que não iria nos desamparar. Então, de maneira alguma nós somos desamparados pelo Senhor. É Ele quem promove o pão à mesa, é Ele quem promove o emprego, é Ele quem promove, irmãos, a condição que nós temos, a condição de moradia. Então tudo é promovido por Deus, de forma que Ele não nos desampara de forma alguma, irmãos. Mateus, olha que interessante, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, que é o sermão da montanha, ou
das bem-aventuranças, olha o que ele diz acerca de perseguidos, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por minha causa. Aí ele assume. Olha o que diz o 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, há uma recompensa, porque o sofrer com Cristo, irmãos, o carregar o sofrimento de Cristo por causa do nome dele, não tem dúvida que no momento do triunfo do Senhor também, que vai ser na sua aparição, nós também seremos recompensados. Então vale a pena. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, pela fé, mesmo que fosse o contrário, alguém dissesse que não vale a pena, a gente tinha que permanecer confiando, porque Deus é aquele que prometeu e é aquele que vai cumprir a sua promessa, a sua palavra nas nossas vidas. Ainda eu poderia ler, irmãos, o Salmo 23 e o versículo 4, o salmista aqui, o que ele diz, irmãos? É muito conhecido, então está lá, Salmos 23, que é muito conhecido, e o versículo 4, olha o que diz para vocês, ainda que eu andasse, então estou sendo perseguido, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O que nos traz o conforto e o consolo, irmãos? A palavra de Deus. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, por que nós estamos dizendo desde o início que a palavra, nós temos que acreditar nela, irmãos, de uma forma que no momento da adversidade, Deus vai trazer a nossa memória que tem que ser assim, mas também nos dá o refrigério no momento, irmãos, da dificuldade, da perseguição. Ele nos dá o refrigério pela presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, jamais com a nossa faculdade mental nós vamos saber o que é o vale da sombra da morte. Nós não vamos saber, porque possivelmente nenhum de nós passamos pelo vale da sombra da morte, irmãos. Possivelmente eu passei, ou nós passamos antes de conhecer Cristo, mas agora não. Se passássemos agora, não deveríamos ou não devemos temer nenhum mal. Por quê? Porque temos que confiar que o Senhor está conosco, irmãos. Essa tem que ser a nossa visão como o salmista. Agora, o quarto e último tópico, ele fala abatidos, mas não destruído, né? Tá bem? Do versículo 9, onde nós lemos de 2 Coríntios, o capítulo 4, né? Então, abatidos, literalmente, ser derrubado no chão, como um soldado gravemente ferido na batalha, estar abatido, né? Sofrer uma queda ou um golpe duro na vida, mas ter a capacidade espiritual de se levantar novamente. Essa capacidade espiritual de se levantar novamente é aquilo que nós estamos falando, por sermos, irmãos, habitação do Senhor. Então, o que é abatido? É de fato, irmãos, aquele golpe aonde você perde a estrutura, o chão, e quando pensa que não, está debruçado, né? Na Bíblia, abatidos refere-se a pessoas que foram derrubadas pelas circunstâncias, sofrendo a exaustão física, luto, perseguição ou grande tristeza. O termo simboliza o estado de quem perdeu as forças. Irmãos, é interessante que essas coisas nos dias de hoje não são tratadas dentro da igreja, num culto de ensinamento, e nós muitas das vezes não vemos isso em ministrações, porque isso não traz glória a Deus, nem aplausos, nada para aquele que está buscando trazer uma palavra, mas nós temos que ter conhecimento, porque uma coisa que me chama muito a atenção, irmãos, e eu guardo, é esse contexto aqui. Deixa eu ver se eu acho ele, que uma coisa que virá sobre as nossas vidas. Às vezes, irmãos,
há quem possa até pensar: pô, mas o pastor Marcos, ele parece que é pessimista, só fala. Não sou eu só falo o que a Bíblia fala. E eu prefiro estar, pastor Hélio, atento às coisas que são difíceis do que as que são fáceis. Porque as que são fáceis e promessas virão, mas as difíceis eu tenho que ter conhecimento para poder suportar no momento da adversidade. Então, deixa eu ver se me vem aqui o texto, porque o capítulo 6 da armadura, fala onde? Me ajuda aí, a armadura de Deus? Efésios. Então é o 6 de Efésios, mas eu não quero falar da armadura, eu quero sublinhar um texto aqui, irmãos. Eu já falei um pouco dele. Por quê? Porque virá sobre as nossas vidas. Eu já vi crente chorando e vivendo esse momento, e quando nós conhecemos a palavra, vem o consolo, vem o conforto. O Espírito Santo encontra lugar para nos dar esse conforto, e não prevalece o desespero. Olha o que diz capítulo 6 de Efésios, e o versículo 13. Porque eu quero dizer só acerca disso aqui, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Será que saberíamos o que é o dia mau, pastor Wesley? Porque o dia mau ele vem. Quantos dias maus nós já vivemos? Eu perdi pai, mãe, 6 irmãos, sogro, sogra, 2 cunhados. Eu dava para me candidatar defunto a coveiro. Já enterrei tanta gente, pessoas de perto, familiar, e pessoas da família de Deus. Então, isso, imagina, quem enterrou mãe sabe que aquele dia é mau. Quem enterrou irmãos sabe que aquele dia é mau. Quem já perdeu emprego sabe que aquele momento foi um dia mau. Quantos dias maus nós já vivemos? Quantos outros nós não viveremos? Às vezes eu fico pensando: meu Deus, vai vir um momento em que eu posso perder filho, perder esposa, perder neto. Vai ser dia mau, porque vai doer. Só que eu tenho que estar revestido dessa palavra, para que a minha fé não esmoreça e eu não venha desfalecer. Porque quando o apóstolo pega no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala para não desfalecer de forma nenhuma. E aí, justamente por quê? Porque vai vir um dia mau. Então olha que interessante. Portanto, toma toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Porque o dia mau é o dia, e depois nós vamos ter o conforto, o consolo por Deus. Porque ele diz assim, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha o que diz o 14, para fechar: estáis, pois, firme, tendo cingido. Não, então não é não. É só o 13 mesmo. Ele, quando diz o 14, estáis, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade da coisa, não é o que eu quero dizer. O que eu quero focar, irmãos, é só o dia mau, e nós não escaparemos dele. Nós não escaparemos. Quanto mais nós vivermos, mais dias maus virão sobre nós. Calma aí, pastor, mas por isso que eu digo que não é pessimismo, isso é uma realidade ao qual nós temos que estar pronto, irmãos, para quando o dia mau vier, nós estivermos abatidos, mas temos que entender que não estamos destruídos. O dia mau ele veio, eu permaneci firme, e ele passou. Permaneço intacto, não fui destruído. Então, irmãos, é fundamental. Tem pessoas que perdem a estrutura. Como que eu posso acreditar num Deus que permitiu que isso aconteceu com minha esposa, com meu filho? Eu não quero saber. Eu vou embora. Não tinha estrutura na palavra de Deus para poder permanecer firme. Nós conhecemos palavra, irmãos. Nós conhecemos palavra.
E aí, nós poderíamos, irmãos, abatidos, mas não destruídos, ver o que foi escrito para a igreja de Roma também. E aí, está aqui, né? Porque parece que se alguém ler e começar a ministrar aquela palavra te impulsionando de que, mas a realidade ela é outra quando ela vem na pele, né? Então, o que está escrito em Romanos 8? Aí nós vamos ler aqui, a partir do 36, estamos dentro do dia mau, abatido, mas não destruído. 8,36, olha o que diz, como está escrito: por amor de Cristo, por amor de ti, somos entregues à morte, todo dia. Se for pessimismo, tem muita coisa que a gente tem que expurgar da palavra, porque isso me chama a atenção. Esses textos e contextos eu aplico na minha vida, porque quando me vem o dia mau, eu permaneço. Nós já ouvimos muito falar, né, da palmeira, balança, mas não cai, porque quantas vezes nós já ouvimos mensagem, né? Porque da mesma forma que ela é ereta para cima, na sua profundidade a raiz é a mesma coisa. Então ela balança, mas não cai. Nós não ouvimos já muito isso, mas só que às vezes o vento vem de uma forma que, se não tiver embasado e guardando a palavra, vem e quebra e cai, e aí para levantar é mais difícil. Por isso que nós temos que entender isso aqui, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isso aí é dizendo nós, por conta do Evangelho de Cristo. O 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então percebe que nós podemos cantar que nós somos vencedores. Por quê? Porque Jesus nos amou e nos deu essa graça. Não esqueçamos que essa graça está dentro de vasos de barro, que tem que mostrar para o autor dessa graça que nós somos totalmente dependentes dele. Porque enquanto fizermos isso, a graça ela vai superabundar, irmãos, diante da tribulação. Então, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí o 38, vem todo um escopo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro que é o porvir. O 39, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Que nada vai nos separar. Então, o dia mau vai vir, mas eu vou permanecer, Senhor, eu vou permanecer crendo, eu creio na sua palavra. E o dia mau ele vem de várias formas, com várias características, irmãos. Vou dizer, o vaso é de barro e dói, irmãos. A perca do ente querido dói, a perca de qualquer coisa dói, a perseguição, tudo dói. Mas a graça, ela é maior que qualquer perca. Então, irmãos, se nós guardarmos esses preceitos de Deus, pode ir para frente da batalha, não se preocupa não se preocupa, porque mesmo que você for abatido ali, não será destruído. Então, na Bíblia, abatido refere-se a pessoas que foram derrubadas pelas circunstâncias, né? Sofrendo de exaustão física, perseguição ou grande tristeza. Tudo isso, irmãos, faz parte do abatido, né? Então, é um símbolo daquele que perdeu as forças. Não consigo mais, não dá mais para mim, não dá, assim, eu não aguento mais. Vai, levanta, você aguenta sim. E aí, irmãos, mas não destruído. Não destruído significa que, embora o corpo sofra, a essência e o propósito de vida não são aniquilados. Ou seja, está aqui dentro, vaso de barro, essa essência está dentro de nós,
mas que, na perspectiva bíblica, encontra o amparo da restauração de Deus. Então, o dia mal vai passar, Deus vai nos levantar de novo. E é interessante, irmãos, alguém diz que a gente não esquece, mas a dor é menor. Eu lembro dos meus irmãos que eu perdi, que eu enterrei todos. Eu tinha uma maior afinidade. Por quê? Porque inclusive ele cantou, ele já estava cego, ele cantou nesse culto aqui, irmãos. Ele veio aqui e ele se converteu assim, de uma forma terrível, tremenda, e aí foi abatido de uma enfermidade que é a tal da diabetes, né? E aí, olha, foi algo terrível, e ele perdeu a visão, depois ele quase que parou o rim, e aí ele ficou ruim, mas nesse meio tempo ele estava acreditando de que Deus ia restaurar ele. Eu só vou dizer para ele assim, não se preocupa, você está nas mãos do Senhor. Se você for embora, a gente se encontra lá, isso é fato, não se preocupa não, que ir embora, que eu vou, Deus vai me curar, não se preocupa, você já foi curado. E aí a gente conversava, então a gente tinha uma afinidade muito grande. Quando ele partiu, eu senti, é curioso, esse amor de Cristo em nós. Vocês acreditam que eu senti muito mais dele do que da minha mãe e do meu pai? Porque a minha mãe foi aos 64 anos na incredulidade, aceitou Jesus no leito de morte. E quando minha mãe morreu, eu fiquei feliz. Mas você é maluco, Porque ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo tanto, irmãos. Ela tinha uma ferida desse tamanho assim na perna, na canela, por causa da diabetes, e não cicatrizava. Sofreu. Pensa como é que sofreu. Eu ia no hospital e vi o sofrimento dela. Tinha dia que as enfermeiras falavam assim, ela estava gritando a noite de dor. E eu fiz o apelo, orei por ela, conversei com ela, falei, mãe, Jesus vai te curar. Ela falou assim, eu creio. Aí fiz o apelo. Eu sei que demorou 8 dias, ela foi embora. Aí eu fiquei alegre. Falei, meu Deus, eu creio que a minha mãe, eu vou encontrar na eternidade. Não senti tanto a minha mãe como o meu irmão. Esse amor de Cristo que nós já vivíamos. Então, irmãos, perdas, tinha mal. Passou-se o tempo. Hoje o sentimento ele é bem menor do que o daquele dia. Então vocês percebem, alguém diz assim, você não esquece, mas o sofrimento ele é bem menor, ou quase imperceptível, porque passou, é assim. Se eu morrer hoje, amanhã os irmãos falam, que bem, o pastor Marco morreu, é uma bênção e tal. Daqui a pouco, esquece, passou, porque assim é a vida. E assim somos nós passamos e pensa que não é esquecido. Mas o que não pode passar desapercebido, irmãos, nas nossas vidas é a promessa de Deus. E isso nós temos que deixar guardado aqui dentro. Você é repetitivo dentro desse vaso de barro, porque mostra toda uma dependência daquele que vem e cuida de tudo que ele colocou dentro e o adorno exterior também. O salmista no Salmo 37, 24, quando ele diz não destruído, olha o que ele diz no Salmo 37, 24, irmãos, ainda que caia, olha o salmista o que ele fala, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, nós podemos até cair, irmãos, até debruçar, mas não serão destruídos, porque o Senhor vai nos sustentar com as suas mãos. É interessante, irmãos, se vocês, dentro do contexto ali da situação de Elias, quando ele sofreu aquela perseguição, no capítulo 19 de 1 Reis, se vocês quiserem ler em casa, como ele é rico em ação de Deus na vida daquele homem, que ainda hoje ele é mencionado, é o que eu disse, até o próprio Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele mencionou de Elias. E é interessante, irmãos, nós vemos esses homens que venceram, e eles venceram porque eles perseveraram diante do Senhor, irmãos. E eu sempre lembro de Tiago quando eu menciono Elias, né? Porque ele, na sua caminhada, na sua trajetória, ele mencionou Elias, ele mencionou Jó. Eu não marquei aqui não, mas eu estou tentando achar aqui a fala de Tiago, quando ele fala de Elias, e ele mostra
que não existe, irmãos, aquilo que nós falávamos na semana passada, não existe aquele que às vezes se sente querido por Deus. E aí eu repito, foi aquilo que nós falávamos, né? Deus, ele tem compromisso, não é comigo, ele tem compromisso com a palavra dele na minha vida. Se eu me distanciar desta palavra, ele não tem como mais cumprir com a sua palavra na minha vida, irmãos. Então é fundamental que eu guarde, que eu viva essa palavra, para que o Senhor também cumpra com os seus propósitos na minha vida, né? Eu estou aqui tentando achar que está no capítulo 5 de Tiago, né? E eu não estou encontrando aqui quando ele menciona Elias, né? O próprio Tiago, né? Está aqui, capítulo 17, capítulo 17 de Tiago 5, ele diz assim, olha que interessante, né? 5,17 de Tiago, ele diz assim, e olha que está depois daquilo que nós mencionamos aqui, né? Que é a oração feita por um justo pode muito sobre seus efeitos. Aí o 17 ele diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o 18 diz, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Então, o que ele está mostrando aqui? Que Elias era um homem como nós, natural, igual a cada um de nós, mas a diferença é que Elias tinha comprometimento com Deus, assim como se nós não mantivermos o nosso comprometimento com Deus, respostas virão. Então, o capítulo 19 de Elias, irmãos, rapidamente, mostra aqui que ele foi perseguido, e nessa perseguição ele ficou abatido, quase que depressivo, ou podemos dizer que ele entrou até num estado de depressão, que ele pediu a morte. Diz que ele foi para o deserto, capítulo 19 de 1 Reis, percebe que no versículo 4, olha que nós estamos falando de abatido. Esse homem foi abatido por conta de uma fala, por conta de uma ameaça. Diz assim, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou mais do que meus pais. Então percebe que o homem ele foge de uma ameaça, ele vai para o deserto, e aí no deserto, irmãos, é interessante que ele vai, irmãos, o deserto é um lugar caloroso, terrível. Diz que ele encontra ali, irmãos, um pé de zimbro. Alguém fez uma composição aí dizendo que zimbro não dá no deserto. Mentiu. O pé de zimbro está no deserto. Se você tiver curiosidade, pesquisa o pé de zimbro no deserto. Uma árvore robusta, grande, de 3 a 4 metros, que faz aquela sombra gostosa. E diz que ele chegou ali, embaixo daquele pé de zimbro, que de verdade, irmãos, quando Elias foge da situação e vai para o deserto, alguém pensou que foi covarde, nada. Deus sabia. O que diz o texto, o contexto? Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vai lá para o deserto. O pé de zimbro já era a providência de Deus na vida de Elias. Deus providenciou a vista dele no pé de zimbro. Aí ele veio, é aqui mesmo. Aí ali, como ele refrescou no calor do sol, ele pediu a morte. Irmãos, o que ele disse, olha Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, por que eu tenho que passar por isso? O que Deus fez? Diz o texto que, o 5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta e come. A providência de Deus, levanta e come. O 6, aí ele vai e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a dormir, tornou a deitar. Estava lá o homem de Deus, irmãos, fadigado, cansado, depressivo, e Deus sustentando. Abatido, mas não destruído, porque quem sustenta é Deus. E Deus cuidando
grande de Elias, irmãos. Vamos para o 7, e olha o que ele diz, olha, e o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e tocou e disse, levanta e come, porque te será muito longo o teu caminho. Então deu para ele comer de novo, e bebe água, e aí disse para ele, ó, a caminhada é longa ainda, irmãos. Aí, quando nós chegamos aqui, no 7, ele mostra isso para Elias, que Deus ainda tinha algo a fazer na vida dele. Aí o 8 diz que ele se levantou, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, que alimento é esse? Que alimento é esse que esse homem comeu? Por quê? Irmãos, o abatimento pode te levar para o deserto, não tenha dúvida. O abatimento ele pode te levar para o deserto, mas no deserto tem providência de Deus. Tem providência de Deus, irmãos, ao ponto de não faltar nem a sombra, nem a água, nem a comida. E ainda Deus fala assim: olha, eu quero você que continue a caminhar. Irmãos, olha que interessante. E com aquela comida, diz que ele caminhou até o monte de Deus, que é o Monte Horebe, e foram 40 dias andando. Aí, irmãos, chega lá, Deus dá para Elias uma tarefa. Ele cumpre com ela na plenitude? Não cumpre, mas Deus mostrou para Elias, irmãos, que mesmo no abatimento dele, mesmo no sofrimento dele, irmãos, Deus permanecia cuidando, Deus permanecia tratando com ele. Porque, irmãos, quem é que está defendendo a sua própria causa aqui? Quem é que está defendendo a sua causa, seja dentro da igreja, seja lá fora? Eu defendo uma causa que não é minha. Essa causa, ela é do Senhor. O Evangelho é de Cristo, a palavra é de Cristo, o Espírito é de Cristo, o vaso é de barro, mas é de Cristo. Então, eu defendo uma causa que não é minha, a causa é do Senhor, mas eu me propus a fazer a vontade do Senhor. Então, quando nós nos propusermos, quando nós assim, colocamos no coração, irmãos, a fazer a vontade do Senhor, o que vem a acontecer? Pode vir a perseguição, pode vir o abatimento, mas Deus está olhando todas as circunstâncias, e dentro de todas as circunstâncias, irmãos, saiba de uma coisa: Deus ele vai trazer o alimento correto, o sustento certo, para que, irmãos, não sejamos destruídos, abatido, mas jamais será destruído. Então, falou, irmãos, escreveu para uma igreja alguém que sofreu no corpo essa situação. E aí, irmãos, é que me vem, eu deixo para vocês aqui, aí me vem dentro desse propósito que Deus tem com o homem que se propôs a levar a sua causa, Deus também se propõe a ajudar ele. E aí, irmãos, eu vou dizer que a palavra de Deus, ela não é conto, ela não é conto, ela é a palavra de Deus que é verdadeira. Aconteceu, Deus guardou, Deus livrou, Deus salvou, e ficou escrito para que nós viéssemos entender de que da mesma forma que Deus tratou com o seu povo, Ele trata com a sua igreja hoje. Aí me vem, irmãos, à mente aqui o próprio Daniel, porque vocês percebem que quando eu digo que a causa não é minha, a causa ela é de Deus. E aí, só que quando eu firmo um propósito de não viver mais eu, mas Cristo viver em mim, aí fala: não, então, gostei. Se você já não vive mais eu que vivo em ti, então, estamos juntos, deixa comigo. Isso é loucura, é fé, irmãos. E aí, quem vive assim, eu digo uma coisa: olha o que aconteceu, e vocês conhecem, eu só estou aqui trazendo e contextualizando de que abatido, mas não destruído. Daniel no capítulo 1 e no versículo 8, olha o propósito de Daniel, irmãos. Então a gente viu Elias, mas olha o propósito de Daniel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, a partir do momento que nós propusermos no nosso coração, irmãos, em não se contaminar com esse sistema que está pervertido, saiba de uma coisa: eu sou contigo. E aí o que Deus fez? Porque eu vou dizer, irmãos, nessa mesma caminhada, nesse mesmo propósito, veio Misael, Azarias e Ananias, nesse mesmo propósito. Aqui não menciona, mas eles vieram
dessa mesma forma, não se contaminando. E o que sobrou para esses meninos que propuseram no coração de não se contaminar com as iguarias do rei? E é interessante que Judá, irmãos, é um povo, foi cativo. E aí você procura, só tinha 4 jovens que propuseram no coração não se dobrar diante de Nabucodonosor e suas loucuras, e Deus honrou. Então, o que aconteceu com Daniel? Deus livrou ele da cova dos leões. O que aconteceu com Misael, Azarias e Ananias? Deus livrou eles da fornalha. Então, por quê? Porque eles propuseram no coração. Então, irmãos, abatido, porque veio até irmãos, o que me chama a atenção nesse contexto, eu não digo nem tanto de Daniel, mas o que me chama a atenção, irmãos, é quando aqueles 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, eles dão aquela palavra para o rei, dizendo: olha, não cabe a nós dizermos para você não, viu, ó rei, se ele não quiser, mesmo assim nós não vamos se dobrar a sua imagem, a sua estátua. Ou seja, Nabucodonosor diz: a vida de vocês está na minha mão, se vocês se dobrassem, eles não morrem. E aí o que eles falaram? Não, entregaram as suas vidas. Irmãos, tem um propósito de Deus no nosso coração, acima de qualquer coisa. Chama a atenção dos céus, chama a atenção de Deus. E aí, irmãos, não tem como, Deus ele intervém. Deus intervém. Mas aí, irmãos, e se Deus não intervir, nós ainda estamos no lucro? Porque, pastor, não é uma regra. Não é uma regra. O que aconteceu com Misael, Azarias, Ananias e Daniel não é uma regra, mas mostra-nos a graça de Deus por conta do propósito, mas não é uma regra. Quantos morreram nas chamas? Está vendo? O pastor está na linha de raciocínio. Então, quantos? Aí eu vou para a galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, e vou ver lá que teve homens que morreram queimados, partido no meio. Então, não tem a palavra de Deus como uma regra estabelecida para nossas vidas, porque irmãos, o maior projeto que Deus tem nas nossas vidas é no porvir. O maior plano de Deus nas nossas vidas é quando nós fecharmos os olhos aqui, porque aí Ele vai estabelecer o seu projeto de uma forma plena. Então, Senhor, assim como o Senhor me livrou das covas dos leões, eu sei que o Senhor levou Daniel a me livrar. Deus pode permitir que eu seja engolido por um leão. E daí? Então, o que não pode ser inabalado, o que não pode ser destruído é a minha fé. Então, abatido, mas não pode ser destruído o quê? É a minha fé, eu tenho que permanecer. Então, não estamos lecionando regra, mas sim o Deus que age da forma que Ele quer, como quer, com quem quer. Basta, para nós cabe somente acreditar e vivenciar a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, né? Para fechar, o abatidos, mas não destruído, Provérbios 24:16, ele diz assim, está lá, Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Então, o justo ele pode cair, mas ele vai se levantar, porque Deus é quem vai sustentá-lo. Deus vai sustentá-lo de forma que ele cai, sacode a poeira da volta por cima e continua caminhando. Concluo essa parte, irmãos, e claro, vou usar todo o relógio hoje, vocês podem ter certeza, porque, irmãos, se tem uma coisa que quem leciona gosta, é de tempo, viu? Quem leciona gosta de tempo, quem prega gosta de tempo. Eu estou lecionando, eu não estou aqui pregando, eu estou lecionando. E aí, irmãos, concluindo essa parte, o segredo de Paulo para resistir a tanta pressão não estava em sua própria força, mas na natureza do conteúdo que ele carregava. Ele carregava um conteúdo dentro do vaso de barro. O versículo 7 desse mesmo capítulo dá a chave, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós. Então está lá em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo
7. Então, o segredo dele era esse. Ele não sofria pressão, por quê? Porque continha dentro dele essa graça. As marcas que a tribulação deixam em nossa vida não são sinais de derrota, mas as frestas pelas quais a luz de Cristo brilha no mundo. Olha que interessante, né, irmãos? As marcas das tribulações deixam em nossa vida não sinais de derrota, mas as frechas. O que é frechas? Aquelas frechinhas que você está olhando, por uma frechinha você está olhando, né? As frechas pelas quais a luz de Cristo brilha para o mundo. O inimigo ataca o vaso de barro, tentando destruí-lo, mas o máximo que ele consegue fazer são as rachaduras, por onde a glória do tesouro divino se manifesta. Então vai vir alguma fresta, alguma rachadura, vai sair a graça, a glória de Deus, e vai refletir na vida do próximo, né? É por isso que o salmista diz assim, ó, como é que ele, eu volto no Salmo 23, irmãos, olha que interessante, e o Salmo 23 e o versículo, olha que interessante diz isso aqui, ó, o versículo, Salmo 23, o versículo 5, diz assim, ó, preparas, eu quero a parte B, mas eu vou ler o 5 inteirinho, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí você, ó, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então imagina, ele unge a minha cabeça com óleo, aquela graça, aquela alegria que nos sobrevém, e por onde você anda, meu cálice transborda, contagia um, contagia outro. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O transbordar vai contagiar, não tenha dúvida, quem estiver ao redor. Entra naquele contexto, o pastor Wesley, você diz, como é bom você estar dando uma pessoa que é positiva, que é para cima, que é alegre. É o cálice transbordando, esse óleo gracioso que é a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? A dor e as crises têm prazo de validade, mas o propósito de Deus em nossas vidas é eterno. Repito, as crises e a dor têm prazo de validade, não é para sempre, mas o propósito de Deus em nossas vidas é eterno. Se hoje você se sente pressionado, confuso, perseguido ou jogado no chão, lembre-se, a última palavra não vem da circunstância do que estamos vivendo, mas ela vem do Senhor. Então, nós podemos estar espremidos, mas há espaço para respirar. Podemos, irmãos, não entender o processo, mas o guia, que é Cristo, conhece o caminho. Podemos se sentir sozinho, mas o Consolador estará sempre ao nosso lado. Por isso que a recomendação é: não desista. O seu vaso de barro pode estar trincado, mas ele continua nas mãos do oleiro, e o tesouro aí dentro permanece intacto, e você de forma nenhuma será destruído. Então, irmãos, é de suma importância nós entendermos a vontade de Deus nas nossas vidas, mas conhecendo a sua palavra. E aí, irmãos, quando nós pegamos esse texto que Paulo escreve aqui no capítulo 4, vocês vão perceber que ele mostra que não devemos desfalecer, porque temos dentro desse vaso de barro a presença de Deus, irmãos, e os seus propósitos. E ele mostra: você vai ser tribulado, pode ser tribulado, mas não vai ter angústia, perplexo, não vai desanimar, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Aí ele vem, irmãos, quando ele chega aqui no versículo 16, eu repito o que eu falei na semana passada: por isso não desfaleçamos, ou não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior corrompa, o interior contudo se renova
dia em dia. E aí ele vai no 17, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele fecha no 18 essa orientação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, irmãos, eu não enxergo nada do que eu falo aqui, como será a eternidade, e não vou dizer nada mais além do que está escrito, mas certamente, irmãos, aquilo que é oculto, é invisível, é para nós crermos, e nós temos que estar atento às coisas que são visíveis e não as invisíveis. Aí vocês percebem que quando ele termina, não é que ele termina, pode ir no 5:1, né? Ele não termina, ele continua, irmãos, a informação, porque ele diz assim, porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, ou seja, não feita por mãos, eterna e no céu. Então agora Paulo começa a mostrar o quê? Percebe que ele mostra que na nossa perseverança e vencendo essas dificuldades, irmãos, e guardando a essência de Deus dentro das nossas vidas, ele vai mostrar que nós temos uma habitação celestial e uma forma de viver pela fé. É quando ele descreve aqui o capítulo 5, que é a continuação do 4, porque ele primeiro menciona uma situação e agora ele traz uma visão, irmãos, de esperança a esta casa que sofre todas essas tribulações. Claro, essa casa ela vai ser transformada mediante o viver pela fé. Então eu entro nesse tópico agora, irmãos, a habitação celestial e a vida pela fé. Olha que interessante, irmãos, nós vamos refletir aqui, depois vamos dar continuidade, do capítulo 5, que nós lemos agora o primeiro versículo, até o 10, eu não vou nem ler, eu vou só já entrar aqui no tema, irmãos, para que nós, eu vou fazer questão de ler, para que nós entendamos o que ele quer dizer aqui nesses 10 versículos. Então vamos lá, o 2, olha o que ele diz: por isso também gememos, desejamos ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não fomos achados luz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, mortos, né? Mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Mas que coisa, né? No corpo e ausente do Senhor, possivelmente de uma forma plena, né? Por quê? Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser agradáveis. Desejamos ser agradáveis a quem? Ao Senhor, quer presentes, quer ausente. Fecha no 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Percebe a junção das informações? Você vence a luta, tesouro dentro de vasos de barro, e aí a essência da glória do Senhor, e aí você não desfalece, vence, e aí agora ele mostra que essa habitação, essa casa, esse tabernáculo tem um edifício preparado onde haverá uma permanência eterna. E aí ele vem mostrando, irmãos, de
que há um combate ali entre nós, do desejo de estar no Senhor, mais próximo do Senhor, irmãos, mas sobretudo aguardando o momento exato para isso. E aí ele vem, e quando chega no final, ele diz: porque todos nós, porque isso aqui é só para a igreja, viu? Devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Um tribunal, imagine um tribunal, irmãos, para que cada um receba segundo o que estiver feito pelo corpo, o bem ou o mal. Então, um tribunal inédito, porque isso aí é um tribunal só de premiação, nada mais, só de premiação. Uns poucos, outros muito, outros nada, mas que salvo como que pelo fogo, como diz o texto, né? Vamos lá, irmãos, com a certeza da nossa gloriosa habitação futura, com a certeza da nossa gloriosa habitação futura, transforma a nossa maneira de viver no presente. Então, irmãos, olha o que é interessante, né? Como nós temos essa certeza da nossa gloriosa habitação lá na eternidade, isso transforma a nossa maneira de viver no presente. Então, nós somos constrangidos, porque mais para frente você vai ver ele falando que nós somos constrangidos de que forma? Eu não tenho outro caminho, eu tenho que servir ao Senhor. Ele me constrange, ou até me envergonha. Eu tenho que servir ao Senhor, porque Ele me mostrou o caminho é esse. Então, irmãos, claro que isso aí lá na frente, né? A fragilidade presente versus a glória futura, é o que nós vamos mencionar aqui diante dessa reflexão. Paulo usa uma metáfora vivida de arquitetura e vestuário para contrastar. Percebe que ele vem sempre dentro de um contraste, né? A nossa realidade atual com a nossa esperança futura. Comparando o nosso corpo físico atual a uma tenda temporária e frágil. Ele contrasta isso com um corpo ressuscitado que se chama de edifício permanente eterno nos céus. É o versículo 1, irmãos. O que ele diz no versículo 1? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, essa tenda, esse tabernáculo, se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. A tenda terrestre, irmãos, que quer dizer o que? O corpo humano é comparado a uma tenda, um tabernáculo, é temporário, frágil, sujeito ao desgaste, sofrimento e ao desabamento que é a morte. E vocês observam uma coisa? Diz que é algo temporário, e de fato, irmãos, quanto tempo demora para um corpo entrar em estado de decomposição? Por que a pessoa morre 24 horas? Poderia ficar lá dias, né? Claro, hoje tem técnica, você vai lá e esvazia, coisa terrível, né? Esvazia o homem dentro, tira tudo que apodrece, as vísceras tudo enche de serragem do homem, vai mumificar ele ali. Aí fica venerando ele a vida inteira, como tem múmias por aí, irmãos, dentro de sarcófago de vidro, e aí intacto. Então, o que eu quero dizer? Que muitas das vezes dá tanta importância a esse tabernáculo, a essa casa que vai se desfazer, e esquece-se daquela que Deus prometeu, que é eterna nos céus. Por isso que ele diz aqui, desse tabernáculo que se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterno no céu. Como que é essa casa? Eu não sei. Essa casa que eu quero dizer, irmãos, que é esse corpo que é o mesmo, como que ele vai ser? Eu não sei. Eu não posso minuciosamente descrever, mas uma coisa é certa: seremos revestidos do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível. Isso não tenha dúvida, né? Então, essa casa terrestre, que muitas das vezes nós investimos tanto nela, seja com adorno externo, como que estica e puxa,
sabe? E hoje, irmãos, eu às vezes fico observando com minha esposa, e às vezes a gente vê nos telejornais, as mulheres estão ficando tudo dessa grossura, estão tudo desaparecendo. É o tal do manjaro. Manjaro está acabando com a mulherada. Ó, por quê? Ó, cabeça que não tem juízo, o corpo padece. Tá aí. Então, alastrou-se uma moda aí. As mulheres querem ficar um palito na água. Para quê? Um investimento tão pífio, irmãos, que quando fechar os olhos, não precisava nem de manjaro. É pouco tempo, vai se desfazer. Mas, irmãos, é a ignorância humana do sistema, aonde as pessoas são bombardeadas a viver dentro do sistema. O investimento numa casa terrestre. Ei, nós temos que investir naquela que é celestial. De que forma? Guardando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Então, o edifício celestial, em contraste com a tenda, o corpo da ressurreição, é um edifício, uma casa sólida, não feita por mãos humanas, mas eterna no céu. Então, irmãos, é o que Deus tem para nós, é algo eterno para sempre. Quisera Deus que todos tivessem esse entendimento e não investisse tanto no exterior, mas no interior. Porque quando se investe no interior, irmãos, por intermédio do alimento que é a palavra de Deus, cresce na graça, cresce no conhecimento, e aí sai distribuindo, irmãos, aqueles que ainda precisam chegar a esse aprisco, porque tem ainda alguns que tem que se chegar a esse aprisco, e vai ser por intermédio de quem? Por intermédio de nós, anunciando, vivendo, eles olhando, ouvindo, eles vão perceber que Deus tem um chamado, porque assim como Deus nos chamou, certamente tem alguns ainda a se chegar a esse aprisco de Deus. Por isso que Jesus não veio buscar a sua igreja ainda, irmãos. Mas quando vai se cumprir esse último que vai se formar, irmãos, a igreja de Deus, só Deus o sabe, porque quando se formar, Ele pega e vem e busca a sua igreja. A que momento pode acontecer isso? Não sei. A Bíblia não nos menciona, mas que falta ainda alguns chegarem, não tenham dúvida. Nós temos que agradecer a Deus por termos chegado a tempo, por ter sido chamado, entendido o projeto de Deus a tempo. Outros entenderam e deixaram o caminho, outros ignoraram. É a parábola do semeador, né? Mas nós temos que permanecer de que forma? Como que esse vaso de barro, guardando essa essência que é a palavra e a presença de Deus. Do 2 ao 4, ele mostra o gemido da expectativa, né? Então ele diz aqui, ó: E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nova habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. O 4, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, e aqui é a vida plena, né? Então, gememos nesse corpo atual, não por desejo simples de morrer, ou seja, despido, né? Mas pelo anseio da plenitude e imortalidade, que é o revestimento, que é revestir da nova criatura, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Então, o sofrimento e as limitações físicas do cristão não são o fim da história. Eles servem para nos lembrar que este mundo não é a nossa casa permanente. Irmãos, às vezes a gente percebe pessoas vivendo e investindo tanto aqui, como que se não fosse morrer. Aí nós, todos os dias nós vemos na televisão: nossa, morreu fulano, morreu ciclano, alguém que deixou um legado aí no sistema, né? Cantando, fazendo alguma coisa, né? Então, qual é a novidade? Morreu porque não estava vivo, então vai morrer, como todos nós. Mas o que acontece, irmãos? O que nós temos que entender? Todo e qualquer sofrimento e as
limitações físicas que nós temos aqui, irmãos, nunca será, irmãos, o fim da história, porque em verdade ele serve para nos lembrar que esse mundo que nós vivemos aqui não é a nossa casa permanente. E graças a Deus por isso, irmãos, porque se a nossa casa permanente fosse aqui, fosse até quando? Como é que, da forma que está aqui, de jeito nenhum não dá, porque a gente fica cansado, vendo tanta coisa errada. Então hoje a igreja, ela tem que orar, e orar, Maranata, Senhor, vem cumprir com a tua palavra nas nossas vidas. Isso não é egoísmo, isso, irmãos, é porque nós estamos sendo bombardeados no âmbito espiritual. Então nós temos que, Senhor, vem, ora, vem, Senhor, cumpre com a tua palavra. E olha que os dias estão apontando para esse Maranata se cumprir. Então fiquemos atentos, guardemos, irmãos, guardemos essa essência que é a presença de Deus, essa graça que é a sua palavra e a sua presença dentro desse vaso, que permaneça sendo um vaso de barro, porque toda glória, todo louvor, ele vai ser sempre do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós daremos continuidade, irmãos, porque aqui, repito, mostra a fragilidade presente, mas também nos direciona a glória futura. E a glória futura, irmãos, não é para se comparar com a luta que nós temos aqui nos dias de hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Toda vez que eu ouço sobre o final, quando fala da nossa esperança, isso alegra meu coração. E isso o pastor Marcos está afirmando concernente a não ser um ato de egoísmo, e não é mesmo. A palavra do Senhor nos fala, alegrai-vos na esperança. Então, quando nós aprendemos a focar no que realmente importa, nós nos desprendemos daquele desejo de permanecer aqui. É lógico que temos muita coisa para fazer, mas o que realmente importa é estar recebendo do céu a esperança de um dia estarmos descansando de toda essa aflição. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, a parte da tarde, tem um culto, centro de oração. Sábado temos aniversário ali da igreja do Jardim Nazaré. E domingo nosso culto de missões. Amém? Vamos de pé. Deus abençoe, pastor Marcos, continue Deus te usando nessa palavra, e é bênção. Essa alegria sempre deve estar norteando a nossa vida. Quando nós perdemos esse foco, começamos a viver como as pessoas desse mundo, pensando e só se preocupando com as coisas materiais. Mas graças a Deus que o Senhor ainda tem falado no meio do seu povo. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito, pela maneira que tens nos inspirado, que sempre haja em nosso coração esse desejo de aprender mais. Um alarde, fazer uma grande modificação, uma grande transformação do nosso entendimento, porque é nessa renovação de raciocínio que começamos a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que cada um, Pai, se aplique nisso e seja abençoado. Agora te pedimos que nos despeça da Tua paz, nos dando um final de noite abençoado. Tudo que está para acontecer nesse final de semana, Tu esteja na direção, no controle, e que a Tua igreja persista, ó Pai, no desejo de Te encontrar, de estar em Ti, fortalecido na esperança que Tu tens nos dado. Se conosco, nos perdoe, nos abençoe. Eu Te agradeço, obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, e quem crê diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oi. Tá lá em cima.